Olá a todos, Shabbat Shalom. Sou Marcelo Pavan, numerólogo cabalístico, cabalista, e hoje eu quero trazer para vocês alguma porção das Escrituras Sagradas para explicar alguma coisa que eu estou vendo aí que está dando aí muita confusão, muita dúvida, tá? Muita dúvida. Principalmente com o advento dessa novela Gênesis aí de uma emissora de televisão, tá? E algumas pessoas, sabendo que eu sou cabalista, tá fazendo aí algumas perguntas. E eu tô vendo na internet algumas respostas um pouco incabíveis, inclusive de algumas entidades religiosas, tá? Paulo, ele disse o seguinte na sua carta: não vá além do que está escrito. Tá vendo as Escrituras Sagradas? É o que está aqui. Não vá além do que está aqui. Tá? Quando você está indo além, você está colocando uma interpretação muito sua. Tá? Por exemplo, não nessa novela em específica, mas numa novela que passou antes, é a respeito de Judas. Né? Não sei se você sabe, no livro de Judas, fala a disputa do corpo de Moisés. Então, quando Moisés morreu, porque ele não teve autorização para entrar na Terra Prometida, Deus falou assim: eu vou deixar você subir e você vê a terra onde o povo vai herdar. Tá? E não é porque Deus era mau. Puxa vida, Moisés, porque uma hora que ele estava irritado, Deus sabia que ele era uma pessoa normal, cheio de defeitos, ele jorrou água, né? E como ele não louvou o nome de Deus, Deus, de uma forma muito maldosa, não deixou Moisés entrar na Terra Prometida. Bom, essa é uma análise muito superficial de Deus, né? É conhecer Deus de uma forma extremamente superficial. É claro que Deus queria que realmente Moisés falasse sobre ele, né? E desse o louvor para ele, para que tivesse algo, para que o povo soubesse que era Deus que estava fazendo aquilo e não Moisés. Mas Moisés, quando ele sobe no monte, ele já está com 120 anos. E nas Escrituras Sagradas, né, se você pesquisar, pesquisa no Google, né? Lá está dizendo que em um determinado ponto da vida, a partir de agora, Deus crava a vida do ser humano até 120 anos. Então ninguém, absolutamente ninguém de Moisés para frente passou de 120 anos na história. Ninguém. Né? Então, antigamente passava 300, 500, 700, 800 anos. Né? Se você olhar Matusalém, quase 1000 anos. Hoje não mais, então Deus cravou o limite de idade para 120 anos. E Moisés estava exatamente com 120 anos. Então Deus fala: sobe no monte, lá eu vou te mostrar a terra que o povo vai entrar e você morre ali. Perceba que Deus disse: você morre ali. Então, em nenhum momento existe a palavra ressuscitação. Então, se você começa a olhar Deuteronômio 34, 5 em diante, está dizendo o seguinte, Deuteronômio 34, 5. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o Senhor Deus o sepultou em um vale na terra de Moabe. Aqui está dizendo que Deus sepultou Moisés. Não está dizendo em nenhum momento que ele ressuscitou Moisés. Isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Então, ele sepultou Moisés diante da terra de Beat Peor, mas nenhum homem sabe da sua sepultura até hoje. E Moisés tinha 120 anos de idade quando ele morreu, tá? Então, Deuteronômio 34, 5 a 7. Aqui diz que Moisés tinha 120 anos, ou seja, a data limite, e que Deus, o próprio Deus, o sepultou. Antes disso, para você entender a história, vai lá no final em Judas, né? E lá em Judas 1,9 está dizendo o seguinte: mas assim que Moisés morreu, antes de ser sepultado, o arcanjo Miguel, quando contendia, brigava com o diabo, a disputa a respeito do corpo de Moisés, não ousou trazer a ele nenhuma palavra de acusação, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, vamos desfazer algumas confusões aqui. Primeiro, Moisés não ressuscitou.
está muito claro aqui em Deuteronômio 34, onde Deus sepulta Moisés. Tá? Só que antes do sepultamento existe uma disputa. Por que existe uma disputa? Porque Satanás ele queria pegar o corpo de Moisés para transformar Moisés num mártir e desviar a atenção do povo de Deus e dar essa atenção para Moisés, certo? Então, quando ele foi fazer isso, o arcanjo Miguel, entenda-se Jesus, desce e entra numa contenda com Satanás pela briga de corpo. Só que Jesus diz o seguinte, ele não acusa. Isso a gente aprende em constelação. Não se julga, não se acusa. Ele diz assim, o Senhor, ou seja, Deus te repreenda. Nesse momento, ele afasta Satanás e guarda o corpo de Moisés. Ponto. É isso que aconteceu. Existiu uma disputa porque Satanás queria o corpo de Moisés para transformar ele num mártir e desviar a atenção do povo de Deus para Moisés. Certo? Porque Moisés foi o grande líder até ali, né? Então era isso que Satanás queria, desviar a atenção do povo para Moisés e tirar de Deus. Miguel, sabendo disso, veio na disputa. Só que ele falou assim, bom, que Deus te julgue, né? Entre mim e ti e veja quem tem razão. Deus naquele momento julga, expulsa Satanás, pega o corpo de Moisés, como está em Deuteronômio 34, e sepulta. Certo? Sepulta. Então, não existe essa questão de que Moisés ressuscitou. Aqui, não estou dizendo que isso não seja possível. Para Deus tudo é possível. Aliás, ele é o Deus do impossível. Mas aqui, nas Escrituras Sagradas que nós temos em nossas mãos, oficialmente, não diz nada disso. Diz que ele foi sepultado e Deus o guardou. Mas a palavra sepultado está muito clara aqui. Não existe a palavra ressuscitado, como aconteceu com Jesus. Não existe nisso. Não tem também como Deus tomou Enoque, Enoque não viu a morte. Né? Então, é diferente. Aqui está dizendo a palavra sepultado. Tá? E Moisés estava na data limite, 120 anos. Então, não vamos deturpar, né, esse conceito das Escrituras Sagradas. Tá? Então, muitos religiosos, muitas igrejas aí estão deturpando isso. E eu fico um pouco preocupado, porque algumas igrejas, inclusive grandes, internacionais, deturpando essa informação, que está muito clara nas Escrituras Sagradas. Tá? Eu li para vocês, dei os textos, você mesmo pode ler e conferir o que eu estou dizendo para você. Então Moisés não foi ressuscitado, e na verdade a contenda era porque Satanás queria... Para que ele queria o corpo de Moisés? Para entrar no corpo de Moisés? Ninguém pode possuir um morto. Em nenhum lugar na Escritura Sagrada está dizendo que alguém morto foi possuído. Morto é morto, né? Não era isso. Ele queria transformar Moisés num mártir, tá? E outra coisa errada que o pessoal fala é assim... por que Deus olhou para a oferta de Caim e não olhou para a oferta... Deus olhou para a oferta de Abel e não olhou para a oferta de Caim. Não é porque Caim matou um animal porque Abel deu a oferta errada. Não quer dizer, porque nessa época Deus não tinha estabelecido o sacrifício dos animais que representava o sacrifício do cordeiro maior, que era Jesus. Deus não tinha feito isso nessa época ainda. Eles queriam agradar a Deus, se aproximar de Deus, dar um presente para Deus, né? Tanto que não era necessário somente matar animais, que se você for aqui, de novo, em Deuteronômio 26, está dizendo o seguinte: quando por fim você entrar na terra que Deus te deu como herança e tiver tomado posse dela, você deve pegar algumas das primícias dos produtos da terra, ou seja, os frutos, verduras, as primícias, as primeiras, as melhores, tá? Que você irá recolher da terra e dará para seu Deus, e você vai colocar num cesto, né? Para ali residir o nome de Deus. Você deve dirigir ao sacerdote, já estou no versículo 3, que estiver servindo naqueles dias e dizer: declaro hoje a Deus, né, que entrei na terra que ele me deu, conforme jurou os nossos antepassados. Então aqui não teve a entrega de um cordeiro. O cordeiro, ele tem sim
o seu propósito a partir de Levítico, tá? Então, a partir daí, Deus começa a instituir essa questão do cordeiro, tá? Mas não antes. Então, essa questão do cordeiro, ela começa a aparecer em Levítico. Então, não é que Caim, o Deus olhou para Abel, porque Abel foi oferecer o animal e Caim os frutos. É porque Caim não ofereceu as primícias. Caim estava fazendo meio que por obrigação. Falou, eu vou dar o que está sobrando aqui e acabou. Você entendeu? Então, como é que Deus ia olhar desse jeito para Caim se Caim estava dando os restos da terra? Não estava dando as primícias. Abel não. Abel escolheu o melhor. Ele quis dar o melhor para Deus. Caim não. Foi por isso que Deus não olhou para Caim. Não é porque Caim não deu o animal. É porque a intenção do coração de Caim não era pura. Ele estava dando por dar. Você entendeu? Ele meio que queria uma obrigação ali. Abel não. Abel estava desmedido. Abel, ele estava dando de coração aquilo para Deus. Ele deu o melhor. Falou, olha, Deus, olha, isso aqui foi o melhor que eu encontrei para o Senhor. O Senhor aceita? E Deus aceita. Caim coloca as coisas lá e fica olhando. E colocou o resto. Falou, vai queimar mesmo? Vai ficar aqui mesmo? Eu não vou escolher os melhores. Então, Deus olha o coração. Naquele momento estava olhando o coração. Não é porque Caim deu um animal, Abel deu um animal e Caim não deu a oferta errada. A oferta era para ser um animal. Não tem nada disso, tá? Então, foi a intenção de Abel que estava errada naquele momento, tá? Então, se você entendeu, espero que você tenha compreendido isso. Eu fiz questão de gravar esse vídeo para colocar no meu canal, para tirar algumas dúvidas, tá? Porque tudo isso que eu estou falando é exatamente como está escrito. Então, não tem nem mais, nem menos. Na palavra de Deus a gente aprende, né, com os judeus. Cuidado quando você vai escrever a palavra. Não coloque nenhuma palavra e não tire absolutamente nada. Para que você não carregue em você o pecado do mundo. Então tem que tomar cuidado com as escrituras sagradas. Não é para você colocar palavras aqui e nem retirar palavras daqui. É para entender as palavras que já estão aqui. Ok? Então, eu espero que você tenha compreendido essa questão de Caim e Abel, né? E da questão do corpo de Moisés. Qualquer dúvida, eu estou aqui, vou ter o maior prazer de responder para você. Shabbat Shalom, um grande abraço. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, olha, dá um like, curte, compartilha, clica no sininho para você estar inscrito e recebendo sempre novas notificações. Tá bom? Então, mais uma vez, um grande abraço, Shabbat Shalom, fique com Deus.